capítulo 2. O fim último do homem está fora da vida. A mais excelente das criaturas deve necessariamente ter a finalidade mais excelente. 1. A própria razão nos diz que uma criatura tão excelente é destinada a um fim mais excelente que o de todas as outras criaturas. Isto é, sem dúvida, a gozar juntamente com Deus, que é o cume da perfeição, da glória e da beatitude para sempre, a mais absoluta glória e beatitude. O que é evidente. A Bíblia dá uma ênfase no ser humano como a criatura diferente de todas as outras, porque nele Deus colocou o Espírito, o que lhe confere um status superior aos demais seres criados. A doutrina humanista coloca o homem em igualdade com os bichos, mas é evidente que os homens são infinitamente superiores aos animais, e isso não foi por obra da evolução, mas da criação. 2. Mas embora isto se infira claramente da Sagrada Escritura, e nós acreditemos firmemente que é de fato assim, não será tempo perdido ver de quantos modos nesta vida Deus nos tenha figurado o além, plus ultra, ou de quantos modos a ele possamos chegar. 1. Da história da criação. 3. Em primeiro lugar, no próprio momento da criação. Com efeito, não ordenou ao homem simplesmente como aos outros seres que viesse ao mundo, mas após uma solene deliberação, formou-lhe o corpo como que com os seus próprios dedos e insuflou-lhe por alma uma parte de si mesmo. 2. Da constituição do nosso ser. 4. A constituição do nosso ser mostra que não nos bastam as coisas que possuímos nesta vida. Com efeito, temos aqui 3 espécies de vida: vegetativa, animal e intelectual ou espiritual. A primeira das quais nunca se manifesta fora do corpo. A segunda, mediante as operações dos sentidos e do movimento, põe-nos em relação com os objetos exteriores. A terceira pode existir também separadamente, como se verifica nos anjos. Ora, uma vez que é evidente que este grau supremo da vida é fortemente obscurecido e perturbado em nós pelos outros 2, segue-se necessariamente que o será também no lugar onde ela for conduzida ao mais elevado grau de perfeição. O ser humano é distinto dos outros seres vivos porque possui vida intelectual e espiritual. Os vegetais vivem limitados pelo corpo que possuem, ficando imóveis. Os animais, pelos sentidos que possuem, podem ter conhecimento do mundo fazendo descobertas pelo tato, olfato, paladar, audição e visão. O homem, pelo pensamento, razão, sentimento e espiritualidade, pode ir muito além. Por isso só ele tem o senso de religiosidade. 3. De tudo o que fazemos e sofremos nesta vida. 5. Tudo o que fazemos e sofremos nesta vida mostra que não atingimos aqui o nosso fim último, mas que tudo o que é nosso e bem assim nós próprios tende para outro lugar. Com efeito, tudo o que somos, fazemos, pensamos, falamos, imaginamos, adquirimos e possuímos, não é senão uma espécie de escada, na qual, subindo cada vez mais acima, é certo que subimos sempre degraus mais altos, mas nunca chegamos ao último. A princípio, com efeito, o homem nada é, como nada era Abba eterno. Começa a desenvolver-se somente no útero materno, a partir de uma gota de sangue paterno. Que é, portanto, o homem no princípio? Matéria informe e bruta. A seguir assume os traços de um pequeno corpo, mas ainda sem sentidos nem movimentos. Depois começa a mover-se e por força da natureza vem a luz, e pouco a pouco começam a abrir-se os olhos, os ouvidos e os restantes sentidos. Após um certo lapso de tempo, revela-se o sentido interno, quando sente que vê, que ouve e que sente. Depois, notando as diferenças entre as coisas, manifesta-se o intelecto. Finalmente, a vontade, aplicando-se a certos objetos e fugindo de outros, assume o papel de diretora. Em todas estas coisas há uma gradação, mas sem termo. O homem começa a se desenvolver a partir de uma gota de sangue paterno. Isto vale dizer que o ser humano nasce graças à transmissão genética pelo sêmen, não propriamente pelo sangue, mas os antigos sempre usaram o sangue como sinônimo de elemento transmissor da vida. Tanto é que em todo o Antigo Testamento, na Bíblia, há um destaque e reverência ao sangue como a substância que representa a sede da alma. 6. Mas em cada uma daquelas coisas há uma mera gradação. De fato, pouco a pouco, aparece a inteligência, como a luz radiante da aurora, e começa a emergir da profunda escuridão da noite. E durante todo o tempo que dura a vida, cresce sempre mais a luz intelectual, a não ser que se trate de um débil, até o momento da morte. De igual modo, as nossas ações são a princípio tênues, débeis, rudes e muito confusas. Depois, a pouco e pouco, juntamente com as forças do corpo, também as potencialidades da alma se desenvolvem, de tal maneira que, durante todo o tempo da vida,
Exceto quem é tomado de um extremo torpor, sendo como que um morto-vivo, há sempre qualquer coisa a fazer, a propor e a tentar. Todas aquelas faculdades numa alma generosa tendem sempre mais para cima, sem um termo. Com efeito, nesta vida, nunca se consegue encontrar o fim, nem dos nossos desejos, nem das nossas tentativas. Tudo isto é demonstrado pela experiência. 7. Para qualquer parte que alguém se volte, conhecerá esta verdade por experiência. Se alguém ama o poder e as riquezas, não encontrará onde saciar a sua fome, ainda que chegue a possuir todo o mundo, o que é evidente pelo exemplo de Alexandre. Se alguém arde com sede de honras, não poderá ter paz ainda que seja adorado por todo o mundo. Se alguém se entrega aos prazeres, embora todos os seus sentidos nadem num mar de delícias, todas as coisas lhe parecem gastas, e o seu apetite corre de um objeto para outro. Se alguém aplica a mente ao estudo da sabedoria, nunca encontra o fim, pois quanto mais coisas uma pessoa sabe, tanto melhor compreende que lhe restam mais para saber. Efetivamente, com toda a razão, Salomão disse: os olhos não se saciam de ver, e os ouvidos têm sempre desejo de escutar. Eclesiastes 1. Nem mesmo a morte põe fim às nossas aspirações. 8. Os exemplos dos moribundos provam que nem a morte marca o último termo das nossas aspirações. Com efeito, à hora da morte, aqueles que passaram honestamente a vida exultam ao pensar que é para entrar numa vida melhor. Ao contrário, aqueles que mergulharam no amor da vida presente, apercebendo-se de que a vão abandonar e de que deverão emigrar para outro sítio, começam a tremer. E se de um modo ou de outro, ainda o podem fazer, reconciliam-se com Deus e com os homens. E embora o corpo, enfraquecido pelas dores, se debilite, os sentidos se ofusquem e a própria vida expire, todavia a mente, com mais vivacidade que nunca, realiza as suas funções, tomando com devoção, gravidade e circunspeção as necessárias disposições acerca de si mesmo, da família, da herança, do Estado, etc. De tal maneira que, quem vê morrer um homem piedoso e sábio, parece ver um pedaço de terra que se esboroa, e quem o ouve falar, parece ouvir um anjo, e tem necessariamente que confessar que não se trata senão de um hóspede que se prepara para abandonar um pequeno tugúrio prestes a cair em ruínas. Os próprios pagãos compreenderam esta verdade, e por isso os romanos, como se lê em Festo, chamaram a morte partida, hecabitio, e os gregos usam, muitas vezes, a palavra que significa ir-se embora, em vez de perecer ou de morrer. Porque se compreende que pela morte se passa para um outro lugar. O exemplo do Cristo homem ensina que os homens são destinados à eternidade. 9. Mas a nós cristãos, esta verdade parece mais clara depois que Cristo, Filho de Deus vivo, enviado do céu a reproduzir a imagem de Deus desaparecida de nós, mostrou a mesma coisa com o seu exemplo. Efetivamente, concebido e dado à luz mediante o nascimento, andou entre os homens. Depois de morto, ressuscitou e subiu aos céus. E a morte já o não tem sob o seu domínio. Ora ele é chamado, e é de fato, o nosso precursor, Hebreus 6:20, o primogênito dos irmãos, Romanos 8:29, a cabeça dos seus membros, Efésios 1:23, o arquétipo de todos aqueles que devem ser reformados à imagem de Deus, Romanos 8:29. Portanto, assim como ele não veio para continuar a viver neste mundo, mas para passar, terminado o curso da vida, às habitações eternas, assim também nós, uma vez que nos cabe a mesma sorte que a ele, não devemos permanecer aqui, mas emigrar para outro lugar. O homem tem 3 espécies de morada. 10. Para cada um de nós, portanto, estão estabelecidas 3 espécies de vida e 3 espécies de morada. O útero materno, a terra e o céu. Da primeira, entra-se para a segunda, mediante o nascimento. Da segunda para a terceira, mediante a morte e a ressurreição. Da terceira, nunca mais se sai eternamente. Na primeira, recebemos apenas a vida, juntamente com o movimento e sentidos incipientes. Na segunda, a vida, o movimento e os sentidos com os primórdios da inteligência. Na terceira, a plenitude perfeita de todas as coisas. E 3 espécies de vida. 11. A primeira vida de que falei é uma preparação para a segunda para a terceira, de sua própria natureza, nunca termina. A passagem da primeira para a segunda e da segunda para a terceira é estreita e acompanhada de dores, e num e noutro caso se devem depor os despojos ou invólucros, ou seja, no primeiro caso a placenta e no segundo o próprio organismo do corpo, como faz o pintainho quando, quebrada a casca, sai para fora. A primeira e a segunda morada, portanto, são como 2 oficinas.
Naquela forma-se o corpo para uso da vida seguinte. Nesta, forma-se a alma racional para uso da vida eterna. A terceira morada produz a verdadeira perfeição e prazer de ambos. Os israelitas são símbolo disto. 12. Assim, os israelitas, seja-nos lícito adaptar este símbolo ao nosso caso, foram gerados no Egito e de lá, pelos estreitos caminhos dos montes e do Mar Vermelho, transferidos para o deserto, aí acamparam em tendas, aprenderam a lei, lutaram com vários inimigos. Finalmente, atravessado pela força o Jordão, foram constituídos herdeiros da terra de Canaã, onde corriam rios de leite e de mel.